Ora viva, bom dia minhas amigas e meus amigos, está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, hoje é domingo, hoje é dia 9 de agosto, o dia amanheceu com bastante vento e estava bem fresco, até eu dei um atchê e arrepiei-me, sabem? Que realmente estava mesmo bem fresquinho, bem fresquinho. Lembrei assim, porque eu tinha deixado a porta aberta, carrete, a janela da casa de banho aberta, carrete, e aquela da cozinha. E tinha feito assim bastantes umidades. E a janela do quarto deles dá para a casa de banho, mas tem um cortinado e escuro. E estava aberta, mas estava muito vento. E faz com que a pessoa que está ali, claro que fica com frio. Eles que metiam a ventoina, estava encanando muito, tive que fechar até a porta, era 5 horas da manhã, não era ainda, acho que era 4h20 da manhã, fechei a porta porque realmente estava muito vento. E a janela da casa de banho, e então depois, quando eu acordei, fechei a janela deles de quarto, porque o meu quarto é pequenino. Fica assim um pouco abafado e a gente tem que abrir quando é assim de verão. Enfim, minhas amigas, agora eu até gravei para vocês aí um clipezinho do nascer de sol. Vamos a ver, mas eu já estou vendo que está muito cheio de nuvens e dá chuva para a parte da tarde. Então mandava ontem não chover. Vamos a ver, não é? Como é que o tempo se vai apertar. Vamos tomar aqui um cafezinho na chávena nova. Eu tive uma senhora que me disse que essa chávena também andava para o tempo de agora. As chávenas que eu mostrei a vocês aqui essa semana, que me oferecerem de uma nossa seguidora da América. Que ela disse, oferecem-te as coisas é para tu usares. Está bem que guardavas para o atum, mas o atum numa época que não é assim tão grande e depois vais arrumar, acabas por não usar. Assim, vais usando e depois põe tu, tornas a usar, ou então vais ter outra e bebes. Mas isso foi a chávenazinha que vou oferecer aqui estes dias. Foi um set de 4. Tem assim esse pratinho para quem não vi. Muito bonito. Tem aqui também estas arvorezinhas aqui e aqui. Portanto, vamos beber esse cafezinho à nossa saúde e à saúde da gente todos. Muito bom. Minhas amigas, eu quero pedir aqui uma coisa a vocês. Como vocês sabem, para quem está aqui há mais tempo, às vezes há pessoas que me mandem algumas mensagens no Messenger, mas essa senhora não tem Facebook nem tem Messenger. E por acaso, como eu tenho tido assim com os meus neténs, e eles são pequenininhos, o Joe nem sequer assim como eles estão, portanto requer muito cuidado, muito tempo, e os meus afazeres e outras coisas resumindo e concluindo. Teve uma senhora que é amiga aqui do canal, desde lá do princípio dos meus vídeos, já vai fazer 10 anos, eu faço 10 anos de canal agora, no mês de dezembro, e ela acompanha-me desde os meus princípios inscritos. E ela disse-me, até ver, ela é minha amiga no Facebook, veio ter comigo a dizer que tinha uma mensagem de uma senhora daí de fora, que o marido ia ser operado, vai ser operado agora, quarta-feira, que vem à vista, e que pedia muitas orações. Ou seja, quando a gente rezar pela nossa família, que a gente passe sempre por todas as pessoas e inclusive o marido dessa nossa seguidora aqui do canal, para que realmente sejam mais pessoas a pedir, sabem, dar mais força, até mesmo para a pessoa vê, está aí vendo que vão pedir pelo esposo, como a gente já pedia aqui por outras pessoas, e rezamos sempre uns aqui pelos outros, não é? Que é mesmo assim. E vocês sabem que no final do vídeo eu peço sempre que Jesus cubra com o seu manto e que faça curas a todas as pessoas do mundo inteiro, inclusive a gente aqui do canal,
Vocês sabem que eu peço sempre por vocês, todos. E a gente vai com certeza rezar e vai correr tudo bem com a graça de Deus. Temos que ter fé e acreditar que Jesus já curou. Apesar de ele não ser operado ainda, mas Jesus já curou, sabe? Portanto, minhas amigas, vamos sim fazer esta corrente do bem aqui neste canal, para que tudo corra bem e para que esta senhora se sinta protegida por Deus, e ela sente, claro, que ela tem a sua fé e a família também, mas que sente-se acarinhada por nós, sabe? Este amor com afetividade de nós todos, um carinho humano, calor humano, que é muito bom a gente ter uns pelos outros, calor humano, ter assim essa amizade, que uma amizade além fronteiras, sabe? Uma amizade pode ser assim virtual, mas que às vezes a gente, mesmo amizades virtuais, às vezes duram para a vida inteira, sabem? E tem aqui muita gente, apesar de algumas já terem saído, pessoas que também falava muito com elas, que depois acabarem por ficar assim por caminho, e eu sinto-me assim, sabe? Eu sou muito apegada às pessoas, apesar de não as conhecer, eu fico assim um pouco apegada a elas, fico às vezes, tinha uma senhora até, já com muita idade, já coisa de uns, que ela deixou de falar comigo, algumas, já assim com a sua idade, há uns 5 anos atrás, que até posso dizer o nome dela, que era Gisele, que ela já tem, acho que, beirando de 80 anos, por aí, e ela falava aqui nos comentários também, e no Messenger chegou a falar comigo, entre outras pessoas que também chegarem a falar comigo. E depois elas deixaram de dar notícias, e uma pessoa fica assim, será que aconteceu? Será que está tudo bem com elas? Será que realmente, sabe, e fica assim. Porque tinha aqui, tem muitas, mas tinha aqui uma amiga, aqui do Messenger e do Facebook, aqui há uns 2 ou 3 anos atrás, que a gente chegou a ver assim, por câmara, cheguei lá a ver também, assim, a falar com ela por mensagem, a gente falava-se todos os dias, ela tinha familiares aqui na Vila Franca, ela era do Canadá, depois a gente ainda chegou a rezar por ela e tudo, e depois, a cabo de uma semana dela não falar comigo, eu disse, Senhor, o que é que se passou com esta amiga? Depois o marido mandou-me uma mensagem a dizer que ela tinha vindo a falecer, sabe? São coisas que, a nível virtual, eu nunca, assim, pessoalmente eu nunca a conheci, mas da gente falar todos os dias, aqui há uns tempos atrás, não é? A gente fica assim sentidos, sabe? Porque a gente quer não, minhas amigas, muitas pessoas aqui do canal, que já está aqui há muito tempo, que eu conheço até as carinhas delas, pelas fotos dos comentários, sabem? A gente ganha carinho, sabe? E sinto que aquela pessoa está ali, tanta coisa que já se passou aqui no meu canal, tanta coisa, momentos de arte e momentos muito baixos que eu já tive. Já tive aqui muitas coisas angustiantes e tudo também, e essas pessoas nunca me deixaram. E continuem lá, nos comentários, sabem? E isso é uma coisa que a gente, hoje em dia, é muito custoso ter. Hoje em dia as pessoas perdem muito o foco, as amizades da pessoa, sabe? Qualquer coisa, desamparem-se, qualquer coisa não querem saber, está a perceber? E então, essas coisas contam muito, Enfim, por isso, minhas amigas, vamos todos então rezar pela nossa amiga, que realmente o marido vai correr tudo bem, com a graça de Deus, e Deus é misericordioso e vai ouvir as nossas orações, incluindo as orações da família, claro, porque a fé move montanhas, certo? Minhas amigas, hoje aqui no nosso canal eu vou fazer aqui um grelhado no forno.
Tenho aqui o entrecosto, que eu, tão pré, anti-unto. Eu não carreguei muito sal, mas tão pré, tão para normal que a gente usa aqui nos Açores. Só que hoje eu tenho ali um molho de barbecue. Eu vou isolar a peça toda, sabe? Vou isolar. Mas eu estive vendo aqui também num vídeo que dá para pôr num papel de prata. Primeiro para cozer, para ficar suculente. Depois a gente tira de papel de prata e mete na grelha de forno. Vê para o tabuleiro por baixo, porque aquilo vai pingar. E depois é que a gente tira de papel de prata e mete ali. O já não quer assim, o já quer assim o papel de prata. Para grelhar por baixo e por cima. O que é que vocês acham? Só que eu vou ter que meter esse vídeo e vocês só me vão responder amanhã. Para mim ver, não é? Por isso, eu não sei o que eu devia fazer. Eu estou indecisa. Mas realmente, eu tenho medo que não pondo o papel de prata, deixando só na grelha, não sei se vai ficar muito seco. Se eu ponho papel de prata para cozer, para ficar suculente, e depois vai só rosar, que acho que é o mais indicado. Sabem? Ponho o molho, vá dentro do papel de prata, com o tamparzinho tudo, e depois já estão para rosar só, para ficar assim mais grelhadinho, mais sequinho, um pouco. E tiro de papel de prata e ponho então no grelhador. Eu acho que vai ser assim. Porque está a peça inteira. Não está a peça cortada que eu não quis cortar. Foi mesmo uma peçazinha inteira. Vamos a ver, não é? Vamos a ver. Tem ali duas peçazinhas. E vou fazer umas batatas fritas rústicas. Batata frita que a minha mãe fazia antigamente. Que era descascar as batatas, fazê-las aos palitos, meter em água e sal, ali uns 5, 10 minutos, e depois então fritar. A batata fica mais gostosa, antigamente era assim. Até nem era em fritadeiras, nenhuma fritava na frigideira. Às vezes tinha umas que ficavam mais fritas que as outras. Eu só sei que era muito gostoso. Mas eu não tenho comendo fritos assim, de batata frita. E então eu vou fazer para eles. Tenho ali salada, que eu vou fazer uma saladinha. E então vai-se ver como é que vai ficar. Vou gravar para vocês então esse almoço assim, bem suculente, um almoço bem bom. E pronto, e vocês aí fiquem para verem como é que vai ficar realmente. Mas eu acho que vai ficar com a dica do papel de prata primeiro. Ai, cafezinho bom. Minhas amigas, e depois eu mostro a vocês como é que vai ficar. Se eu vi que depois para a próxima eu experimente sim o papel de prata, mas eu vou perguntar primeiro ao José, porque ele foi buscar uns pepins e foi buscar mais uma coisinha ou duas que a gente precisava. E então eu depois eu perguntei a ele e depois o que a gente decidir é grave. De qualquer forma vou mostrar a vocês, tá bom? Então fiquem por aí e até já. Minhas amigas, eu tenho aqui duas peças. Eu já pus aqui o papel de prata. Eu vou primeiro botar aqui, vou-lhes estender. E tenho aqui o molho, ó. O molho original. Vou pôr por cima. Já mostro. Assim eu pus, eu dividi. Tinha muito comprido. Dá 3 bocadinhos, ó. Coloquei o molho barbecue. Agora vou fechar. Fica aqui um restinho, que depois quando eu tirar o papel de alumínio, pode depois ficar assim a grelhar e pôr por cima o molho outra vez.
Agora eu vou colocar no forno e depois eu mostro a vocês. Agora, minhas amigas, vocês estão vendo aqui um feminho. Eu vou tirar, vou colocar a grelha aqui, vou pôr por cima para voltar ao forno. Amigas, já descasquei a batata, já la lavei bem lavada, agora eu vou meter sal aqui na água. Minha mãe fazia era assim. E a gente mexe, e a gente deixa aqui uns 10 minutos, mais ou menos, a ganhar esse tempero de sol, sabem? Aqui as mãos lavadinhas, claro, que a gente não vai mexer aqui com as mãos sujas. Ali tem a alface que ainda vê também, tem mais um bocadinho, ainda vê fazer aquela alface lá, senão eu vou tirar a iceberg que eu tenho ali no frigorífico para pôr ali mais um bocadinho. Pronto. Tenho aqui também umas cenourinhas que eu vou descascar, cebola, salsa. Vou pôr tudo assim à parte, porque eu não gosto de salsa com molho, que eu vou fazer com limão e azeite para pôr por cima da salada. Eu gosto dessas coisinhas assim, eu vou pôr à parte. Pronto, minhas amigas, agora a gente deixa aqui um bocadinho e depois a gente frita. Aqui, minhas amigas, eu pus uma cebola, 5 ou 6 rodelinhas de pepino, os cogumelos crescadinhos, cenoura, um bocadinho de sal, um bocadinho de pimenta, vinagre balsâmico, um pouco de limão, sal e salsa. Faz aqui este puxadinho, está largando essa aguinha também do pepino e da cebola. Estou fritando aqui a batata. Isto vai ser o meu acompanhamento, juntamente com a alface. E aqui esses queijinhos que eu piquei também para mim acompanhar ali o entrecosto. Fiquem por aí. Amigas, aqui temos o nosso almoço de domingo. Aqui tem alguns restinhos, que eu já vou explicar quais são. Aquele macarrãozinho foi que eu tinha cozido ontem. E aqueci para quem quiser. Aqui tem alface. Aqui tem aquele queijinho que eu já tinha mostrado agora há pouco. O que eu fiz, milho, cenoura, batatinha frita. Aquela é batata doce, que tinha crescido dessa semana para ser lá na air fryer. Também para quem quiser. Ali temos o pimento. Aqui fica as três postinhas com o molho de barbecue, que é o que vamos comer. Tem aqui os cupins, tem ali o som. E bora lá almoçar. Um bom apetite para todos e um bom domingo. E agora vamos para o nosso conselho diário. O nosso conselho do Evangelho. O Evangelho diário, minhas amigas. Domingo, 9 de agosto, são 8h15 da manhã. A leitura está em Mateus 14, versículo do 22 ao 33. E a leitura começa assim. Depois de ter saciado a multidão, Jesus obrigou os seus discípulos a subir para a barca e a passar antes dele à outra margem do lago. Enquanto despedia a multidão, despedida esta, depois subia um monte para rezar por nós. Aliás, rezar a sós, desculpem. Quando chegou a noite, achava-se ali sozinho. Entretanto, a barca, no meio do mar, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Ora, na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. A gente lê esta passagem aqui há poucos dias. Os discípulos, quando o viram andar sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma. E com medo começaram a gritar, mas Jesus falou-lhes imediatamente dizendo: têm que ter confiança, sou eu, não tenham medo. Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir até onde estás, sobre as águas. Ele disse: vem. Descendo Pedro da barca,
caminhava sobre as águas para ir ter com Jesus. Vendo, porém, que o vento era muito forte, teve medo e começou a afundar-se. Gritou, dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, porque duvidaste? Depois que subiram para a barca, o vento cessou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Meus amigos, isso não é repetido do outro dia. Eu vou mostrar a vocês que hoje é dia 9 de agosto. E foi essa a leitura que teve de hoje, ó. Aqui. 9 de agosto. E foi a leitura, esta leitura toda, ó, da barca. Tá bem? Agora vamos para o resumo. Ó, e amanhã é 10. Aqui, ó. Amanhã é 10 de agosto. Agora vejo aqui este resumozinho, que é o resumo da leitura do Evangelho que a gente acabou de ler. E diz assim: Jesus, quantas vezes o meu coração é como aquele mar agitado, carregado de dúvidas, medos e coisas que não consigo controlar. Mas tu vens até mim, mesmo no meio da confusão, quando me sinto a afundar, dá-me coragem para te chamar sem ter vergonha. Estende-me a mão e ajuda-me a confiar mais em ti. Minhas amigas, aqui nesta leitura, diz aqui: ajuda-me a não ter vergonha, estende-me a mão, dá-me coragem para te chamar sem ter vergonha. É assim. Minha mãe, aqui há muitos anos atrás, dizia: Jesus já não faz caso de mim, tanta vez que chamo Jesus, já, de tanta vez chamar Jesus, Jesus já não me ouve. E às vezes há pessoas que dizem que não são dignas de Jesus fazer milagres ou ouvi-las. Eu até penso em que Jesus só ouve as pessoas ricas. Mas não, minhas amigas, Jesus ouve-nos a todos, sabem? Aqui fala-nos uma coisa muito séria, que é, quando a nossa vida está-se a afundar, não quer dizer que seja só com doenças, porque a maior parte das pessoas, às vezes, sentem-se fracas para ultrapassar certos obstáculos na vida. Há aquelas pessoas que tendem a cair em depressão, há aquelas pessoas que às vezes entram em vícios, há aquelas pessoas até que realmente entram em pânico. Há muita maneira de reagir, não é? Somos todos filhos de Deus, mas cada pessoa reage de uma maneira diferente, não é? E então aqui fala-nos não para pedir Jesus só nas horas de aflição, de doença, em toda a circunstância que nós tenhamos aqui durante a nossa vida toda. Pode ser por causa de emprego, pode ser por causa de uma inventação de uma mentira, pode ser por causa de um papel de imigração, pode ser por causa de um papel de querer fazer uma viagem e querer pôr um dinheirinho para ir viajar, compra e venda, uma carta de condução, uma entrevista de emprego. Minhas amigas, serve para qualquer coisa. Jesus está a dizer que não tenham vergonha de pedir ajuda, porque Jesus veio para nos ajudar. Uma coisa é certa, nós também temos que fazer a nossa parte. A gente tem que ser pessoas que se ajudem uns aos outros, minhas amigas. Sabem? Nós viemos para o mundo também para a gente se ajudar. Não é só ajudar quem é família. Eu só ajudo a minha família. O resto, desenrasque-se. Não. Isto não pode ser assim. A gente deve ajudar a nossa família, sim. Mas a gente também deve ajudar a família que Deus nos dê. Que é nós todos no mundo. E aqui fala que a gente diz assim: Jesus, quantas vezes o meu coração é como aquele mar agitado. A gente às vezes nem dorme de noite por causa de alguma coisa.
A gente às vezes tem medo de uma coisa que a gente nem sequer sabe se é realmente aquilo, se aquilo é tão grave. A gente já começa a parafusar muita minhoquice na nossa cabeça. Não é verdade? Tanta coisa que a gente pensa, porque a gente não está direito. Quantas vezes eu já pensei assim, até por causa assim de viagens, não é? Vocês sabem que a minha filha mora no Canadá e às vezes bate saudades, sabem? Tem filhos aqui, mas aqui está tudo perto. A Rita não mora aqui, mas volta e meia está aqui. Não leva 5 minutos, ela está aqui, de carro. E claro que bate uma saudade muito grande da minha filha Ângela, não é? Quantas vezes eu já não pensei, nunca fui lá. Eu já estive no Canadá, faz agora 30 anos que eu venho. 30, aliás, já fez em abril. 30 anos que eu estive no Canadá. É muito ano, sabem? Mas eu sempre fiquei com aquele bichinho do Canadá. Eu gosto muito de ver paisagens, mas quando eu vejo algumas coisas do Canadá, fica aquele sentimento e choro. Porque eu gostei muito de estar lá. Só que não pude ficar. Por causa da minha mãe. Mas eu cheguei a carta para mim ficar lá a trabalhar. Só que não pude. Vim embora porque a minha mãe ficou doente. Pronto. Resumindo e concluindo, tenho essa muita vontade de ir lá ver a minha filha, não é? Claro que a gente tem objetivos, a gente tem sonhos. Para ir para lá não é assim à toa. E isto quer dizer o quê? Que a gente deve ter fé que um dia, quem sabe, eu não concretizo esse sonho. E a minha família. Certo? Portanto, minhas amigas, aqui vá de viagem. Mas há pessoas que querem comprar uma casa, estão a pepante, estão a trabalho afetivo, mas têm medo de dar a iniciativa de ficarem devendo uma casa durante 40 anos. Há pessoas que têm medo, há jovens que têm medo, sabem? E isso vai de diversas formas na vida de cada um é que sabe o seu objetivo, cada um é que sabe o seu sonho, cada um é que sabe a sua tristeza, cada um é que sabe a sua alegria, sabe? Porque para buscar Jesus, para a gente ter Jesus no nosso coração, mesmo a gente às vezes tendo o nosso coração agitado, não é só na tristeza. A gente também deve ir buscar a Deus na nossa alegria, não é? É como aquele mar agitado, carregado de dúvidas. A nossa vida vai ser sempre uma vida, mesmo com alegria, mas com dúvidas, porque a gente não tem certeza de nada. A gente não tem certeza de nada. Quem nos diz, não é? Vamos supor, eu um dia gostava, sei lá, de comprar um carro. Mas a gente fica sempre na dúvida, mesmo que a gente é pepa, a gente não sabe. Sabem? Então, mas mesmo assim, com essas dúvidas todas que a gente tem, Deus é que sabe. Se a gente rezar, orar muito a Deus, pedir muito a Deus, que a gente tenha essa força, esse sonho para concretizar, quem sabe não se vai realizar. Mas a gente tem que ir ao encontro de Deus, mesmo com essas dúvidas todas que a gente tem. Mesmo pessoas a dizer, ai, não vais conseguir, ai, tu não tens nada, ai, isso é muita gente, ai, será que vais... Não importa, quem manda é Deus. Se a gente tem Deus no nosso coração, nada alheio vai funcionar. Basta a vontade. Deus é que tem vontade pela gente. Deus é que sabe. Ninguém... A pessoa pode dizer que não, a pessoa pode dizer até que não vai ser nada na vida. Mas quem manda é Deus, não é a pessoa. Sabe? Opiniões alheias há muitas. E depois diz assim, medos e coisas que não consigo controlar, porque a gente não consegue controlar nada do mundo. A gente não tem poder de nada, de controlar nada. Não temos. Mas tu vens até mim, Jesus, mesmo no meio da minha confusão mental. Quando me sinto a afundar, dá-me coragem para eu te chamar sem vergonha, mesmo que a gente caia na asneira, mesmo que a gente se desvie do caminho de Deus, que a gente nunca deve ter vergonha de chamar por Deus. Mesmo que a gente esteja no vício
de qualquer coisa, não se tem vergonha. Porque Deus vai te proteger, Deus vai te tirar. Seja lá de onde estiveres. Deus tira-te da droga, Deus tira-te da prostituição, Deus tira-te do adultério, Deus tira-te de tudo ao vício, tudo ao vício. Se tiveres fé em Deus, Deus vai te ajudar. Por mais ruim que esteja o mar, Deus tira-te dali. Deus está dizendo, não tenhas medo, eu estou aqui. E isso vai ser por toda a nossa vida. Todos os obstáculos que a gente tenha na vida, seja lá quais foram, Deus está a dizer para a gente nunca ter medo. Seja para passar o que for, Deus está ali para nos dar a mão. A gente não pode duvidar disso. Sabem, minhas amigas? Isso é muito forte. Mas só quem ouve a palavra é que sabe o poder que a palavra tem, minhas amigas. O poder da palavra de Deus, a nossa fé por ele acreditar. Eu já acredito que tudo vai dar bem, que tudo vai correr bem. Já está a correr, sabe? A gente tem que acreditar que sim. Se a gente for daqui para a cidade, se a gente for de táxi ou for de caminhonete, a gente está confiante que vai correr bem nas mãos daquele homem. A gente não conhece uma parte nenhuma. Então como é que a gente não pode ter confiança no homem que criou o mundo e criou a gente? Uma coisa séria. Sabe? Depois diz assim, estende-me a mão e ajuda-me a confiar mais em ti. Que a gente tem que ter muita confiança. Muita confiança. A gente tem que confiar em Deus acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa que a gente tem que confiar. Em tudo, Senhor. Eu tenho tanto gosto, Senhor. Tanto que eu gostava, Senhor, assim, Senhor, assado. Gostava, ou é preciso realmente, ou como é que eu vou fazer a minha vida, como é que eu vou pagar as minhas dívidas, Senhor. Ajuda-me, dá-me uma luz para me pagar, dá-me uma luz de trabalho, ou dá-me uma luz de algum lado. Deus vai te dar luz. Deus não deixa ovelha nenhuma para trás. E nós somos os filhos dele. Se nós somos o rebanho de Deus, minhas amigas, nenhuma ovelhinha fica para trás. A não ser que a própria ovelhinha não queira ser encontrada por Deus. Sabe? Deus está-te a procurar. Tu tens que estender a mão. Tens que ter vontade de procurar Deus. Senhor, desculpa-me. Eu já fiz tanto mal na vida, eu já fiz tanto assim, tanto assado. Mas eu estou aqui. Perdoa-me. Sabem? Eu estou aqui, ajuda-me. Socorre-me, tira-me daqui, por favor. Sabem? E continuar. Isso é um processo diário. Isso é uma coisa diária para o resto da nossa vida. A gente tem que agradecer a Jesus por tudo o que a gente tem agora. E os nossos objetivos, os nossos sonhos. Não há que ter vergonha de dizer, Senhor, eu gostava tanto de ir para ali. Senhor, eu gostava tanto de estar ali. Sabem? Gostava tanto de mostrar a neve aos meus filhos. Porque eu já vi. O pai também já vi. Sabem? É sonhos que temos que ter fé em Deus. Sabem? E não há que esmorecer. Porque a gente tem que confiar nele. Que já dê certo. Sabem? Enfim, minhas amigas. Foi esta linda leitura. Vocês que vejam que realmente a leitura é muito parecida àquela que a gente leu outro dia. Mas o resultado e os dias não são iguais. Sabem? As pessoas que virem este vídeo hoje e a virem outro dia não têm os sentimentos iguais. Certo? Deus é muito bom com a gente. Deus é muito bom. A gente tem que ter muita fé nele. E muita força de vontade também. Enfim, bom restinho de café nesta linda chávena. Ai, tão bom. Vamos agradecer por mais este dia ao Senhor. Senhor, obrigada por mais este dia, obrigada por mais esta oportunidade, este fogo de vida, Senhor. Senhor, entra nas nossas casas, abençoa as nossas vidas, livra-nos de tudo o mal, Senhor.
Senhor, cobre com o teu manto todas as medicações que as pessoas tomam, todo o tipo de exames que fizerem, todo o tipo de tratamento que estejam a fazer, que dê tudo certo, à conta do Senhor. Que o Senhor dê-lhes mais uma oportunidade para mudarem. Ainda tenho muito para fazer cá. Senhor, cobre com o teu manto também todos os transportes, todo o tipo de trabalho, que nada aconteça, todo o tipo de viagem, transportes, como eu já disse. Que o Senhor cubra com o seu manto todas as pessoas que estão com muita confusão, que não sabem que rumo é que tomar a sua vida, todo o tipo de cirurgia, todo o tipo de instituição. Que todas as pessoas que estejam com depressão, desanimadas, tristes, que se sentem abandonadas, tudo, Senhor, o que haja no mundo, o Senhor que proteja sempre. Que o Senhor tenha sempre muita compaixão, muita misericórdia por nós todos. Que Jesus nos dê muita cura física, cura mental, cura espiritual, para que a gente possa também ter mais fé em Ti, Senhor, que és bom todos os dias. Todos os dias és bom conosco. Que o Senhor também nos dê muita luz, muita sabedoria, muita inteligência para nós que estamos aqui, termos luz para os nossos caminhos. Papéis de tribunal, papéis de imigração, compra e venda, trabalhos, tudo. Seja tudo consagrado ao Senhor, para que nada caia nas mãos do encardido, nada caia nas mãos dele. Ele veio para destruir e Jesus veio para salvar. Portanto, não podemos servir a Deus, mas vamos sim servir a bem, que é o Senhor. Senhor da luz, Senhor dos milagres, Senhor de tudo o que é bom. Amém. Amém, minhas amigas. Pedir sempre ao Senhor que nos ajude. E é isto, minhas amigas. Chegamos a mais um fim de um vídeo. Com muita alegria, não é? Muita paz. Que todos tenham muita saúde. Umas boas festas aqui para várias freguesias. E realmente mandar-me nos comentários que é a festa das 7 cidades. A festa das 7 cidades. Uma festa que eu já não vejo há muito ano. Fui com a minha mãe aqui há muitos anos atrás e é uma festa muito linda. Há uma freguesia que eu gosto muito. Uma freguesia que, quando eu vou lá, eu nunca vejo espalhafatos. Eu vejo sempre pessoas tranquilas, aquele conjunto de casas muito lindo. É um sítio muito encantado, apesar de ser muito turístico, mas é um sítio muito encantado. Não falando no pãozinho das 7 cidades e nos inhamos, entre outras coisas. Mas é 5 estrelas. Toda a nossa ilha é, não é? Todas as freguesias são 5 estrelas. Claro que vai ter aqui pessoas de várias freguesias, não é? Claro que a sua freguesia enche-lhe o coração. Mas todas as ilhas são, todo o sítio do mundo é, porque foi criado por Deus e tudo é 5 estrelas. Então, minhas amigas, um grande beijinho, um grande abraço, muita saúde e até amanhã, se Deus quiser.